Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que a glória do Senhor seja derramada aí. Que você viva o poder de Deus todos os dias da sua vida. Que, como está escrito, diariamente Ele nos enche de benefícios. Mantenha-se focado na coisa certa. Ande pela fé. Mas pela lei da fé. Onde está então o motivo de vanglória? Excluído. Baseada em que princípio? No princípio da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Então, nós andamos com base na fé. É pela lei da fé. É pelo princípio da fé. Fé no quê? Na palavra. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito para quê? Para nos ensinar, para nos conduzir, para nos educar. Então esse é o certo. Eu vou crer no quê? Nisso, na palavra. Porque ela me educa, ela me ensina, ela me conduz, ela tem que me liderar. Pessoas que são lideradas pela palavra de Deus são pessoas poderosas. E aí continua, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a esperança. Então, a esperança, o bom ânimo, a perseverança, provém de onde? Das Escrituras. Por que que tem pessoas sem ânimo, sem esperança, paradas em algum canto, desistiram? Porque não têm sido guiadas pela palavra. Porque é da palavra que vem, é ouvindo a palavra, é lendo, é pela palavra, é através da palavra que eu consigo perseverar. Que eu tenho ânimo, que eu me encho de esperança. Porque a palavra de Deus é a verdade, ela me guia. Quando uma pessoa é guiada pela palavra, ela persevera quando todo mundo está desistindo. Ela tem ânimo quando ninguém mais tem. Ela tem esperança. Está todo mundo dizendo, falando negativo, e ela está lá, não. Vai acontecer, eu creio. Por quê? De onde vem isso? A palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus. As circunstâncias vão ter que se dobrar. Elas se dobrarão. Elas se dobrarão. Mas a palavra se cumpre. As circunstâncias não são agradáveis. Às vezes você olha e fala, não, meu Deus, que é isso? Mas aí, você pega a palavra. O que diz a palavra? Você fica com a palavra. Você se agarra à palavra. E por causa da palavra, você persevera. Você tem bom ânimo. Você vai adiante. Você está sonhando. Você está projetando. É isso aqui, ó. Esse é o terceiro dia dos meus projetos de conquistas para 2023. Ano da unção de governo. Nós estamos nesta fé.
e o que nos faz sonhar tanto, projetar e buscar a palavra de Deus. Eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu creio na palavra. Por que eu faço esse projeto todos os anos? Porque eu creio na palavra. Por que todo ano eu afirmo, desde o primeiro dia, 1º de janeiro, que aquele ano vai ser o melhor da nossa vida? Por causa da palavra. E assim tem sido na vida daqueles que acreditam, que creem, que estão tomados pela palavra, envolvidos pela palavra, que são guiados pela palavra. Que diz a palavra? Eu não quero saber o que o fulano disse, o que está acontecendo no mundo, mas o que está escrito, porque a palavra, ela se cumpre e tudo tem que se dobrar diante dela. Nada pode resistir à palavra de Deus. Nada. Nada pode suportar a palavra de Deus. Ei! O meu filho mais velho teve epilepsia e a epilepsia teve que se dobrar à palavra de Deus. Teve problemas respiratórios sérios e eles tiveram que eles se dobraram diante da palavra de Deus. O braço direito do meu filho, quando ele tinha 7 anos, num acidente terrível de carro, foi amputado. E os diagnósticos foram os piores, as previsões as piores que você possa imaginar. Mas foi por crer na palavra de Deus que decisões foram tomadas. E eu resisti, foi pela lei da fé. Foi pela fé. Eu caminhei pela lei da fé. Eu decidi crer em Deus. Eu ouvi o que a medicina tinha a me dizer, até onde ela podia ir. E eu sabia que só Deus podia fazer algo que ninguém mais. Não tinha como. Mas Deus fez. Porque quando você é guiado pela palavra, você vai lá e lê. Ele fez uma vez, ele faz de novo. Ele já operou uma vez. Ele pode operar de novo. As coisas podem acontecer. Eu acredito que as coisas podem acontecer. Eu acredito que pela fé as coisas podem ser mudadas. Eu vivi experiências profundas com Deus, poderosas com Deus. Eu vi a glória de Deus diversas vezes. E eu sei que esse Deus não mudou. Eu sei que Ele é real. Eu sei que Ele é presente. Eu sei que Ele está aqui, falando com você. Eu posso fazer. O que ninguém pode, eu posso. Creia na minha palavra. Então o braço do meu filho foi restaurado por causa da palavra de Deus, porque eu criei na palavra de Deus. Então todo ano nós fazemos esse projeto, projetamos o nosso ano, plantamos bem no inicinho do ano. Nós plantamos a boa semente da fé. Nós sonhamos, nós projetamos. E quando o ano encerra, é sempre uma glória. Por mais desafios que tenhamos vivido, passado, nós temos testemunhos novos. Nós temos coisa nova para contar. Nós desfrutamos de algo novo. Porque Deus nos leva a viver em novidade de vida. Em nome de Jesus. É pela fé na palavra de Deus. É pela fé, o ânimo vem pela palavra, a fé na palavra de Deus, a perseverança, a esperança. Tudo que você tem que fazer é crer no que está escrito. Ei, não é o que
estão dizendo, ou que está acontecendo. Fique com a palavra. É pela palavra. O justo viverá pela fé. Se você crer na palavra de Deus, você vive. É pela fé na palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus? O que Deus tem falado com você? Pega a palavra. Segura a palavra. Continue firme na palavra. Porque Deus está dizendo, eu cumpro com a minha palavra. E pessoas que estão totalmente tomadas pela palavra, envolvidas pela palavra, elas não conseguem viver de outra maneira. Elas perseveram. Elas têm ânimo. Elas têm esperança. Elas avançam. Elas não se curvam. Os problemas se curvam. Elas não se curvam. Os problemas têm que se curvar. Não elas. Os problemas precisam se dobrar diante da palavra de Deus. Mas elas não. Elas não se dobram diante dos problemas, mas diante da fé na palavra de Deus. E assim os problemas se dobram. Eles têm que se dobrar. As circunstâncias têm que se dobrar. Elas se dobram diante da palavra, do poder de Deus, das promessas de Deus. E nós temos promessas de Deus. E eu fico com as promessas. O justo viverá pela fé e não por vista. A fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. E não somos guiados por outra coisa. Não importa o que estão dizendo, importa o que está escrito. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, que Deus concedeu. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho essa fé. Todo mundo tem uma medida de fé. Todo mundo recebeu uma medida de fé. Deus concedeu uma medida de fé para todo mundo. Agora, cabe a cada um desenvolver essa fé. E como que a fé fica musculosa, robusta? Do mesmo jeito que os seus músculos começam a crescer e aparecer, exercitando. Exercitando a fé. Quando você exercita a fé, a sua fé cresce. Quando você exercita os seus braços, as suas pernas, você vai ver os seus músculos sendo tonificados. Você vai tonificar a sua fé, usando a fé. Use a fé. Ande por fé. O que está escrito? Você pode crer no problema e pode crer na palavra. Você pode crer nas circunstâncias e pode crer na palavra. O que você escolhe? Eu tenho escolhido crer na palavra. Eu escolhi crer na palavra. Eu tenho vivido com base na palavra. Na palavra de Deus, eu creio na palavra. Eu creio no que está escrito. Isso me leva a perseverar, me dá ânimo, me dá esperança, me ajuda a levantar todos os dias e avançar e continuar fazendo o que eu estou fazendo e vir aqui e dizer para você, é pela fé. Se você crer, vai acontecer, vai mudar, a despeito de tudo. Você vai viver. Não pare de sonhar, projetar. Continue vivendo a sua vida. Dando passos de fé. Dê passos de fé. Todos os dias. Dê passos de fé. Vai dando. Mais um passo.
Lembra que o Senhor falou que o Jordão seria aberto de que maneira? As águas iam parar de correr de que maneira? Quando os sacerdotes tocassem as águas com os pés. Então eles precisavam ter a fé de, naquele momento em que as águas estavam transbordando, o Jordão transbordando, de ir entrando e molhando os pés. Isso é fé. Está transbordando, não tem como atravessar, mas eu vou tocar, eu vou começar a dar meus passos de fé. Vai, e você vai ver o resultado disso. Vai, é pela fé. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Você vê que o problema era grave. E esse menino vivia assim desde a infância. Um problema crônico, de uma vida, que parecia que nunca ia se resolver. Sabe aquelas coisas que parecem que nunca vão mudar? Todo dia você está vendo a mesma coisa. Bom, esse pai pegou esse problema, que era o filho, e levou para Jesus, com a esperança que fosse mudada aquela situação. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus não gostou quando ele ouviu que os discípulos não conseguiram. E nós vamos ver que provavelmente eles se intimidaram com todo o movimento que o diabo estava fazendo. E Jesus chamou de geração incrédula. Até quando eu vou ter que suportar isso aqui? Porque é insuportável a incredulidade para Deus. E por que é insuportável? Porque ele responde fé, ele não responde necessidade. Como é que ele vai poder fazer na vida de uma pessoa que não acredita? Que não está sendo guiada pela palavra? Não tem como. A incredulidade, ela destrói com a vida da pessoa, ela cega a pessoa, ela impede a pessoa de viver a glória de Deus. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Então você pode perceber que o diabo realmente queria intimidar. Mas quando fica evidente que é o diabo, é porque ele já perdeu. Porque o diabo gosta de se esconder. E quando ele começa a fazer movimentos e cara feia e tudo, é porque ele já perdeu. Ele foi descoberto. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus perguntou: se podes? Se podes? Espera aí. Se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. Observe que o pai do menino, ele lançava a responsabilidade sobre o outro. Alguém, por favor, resolve meu problema? Por favor, alguém. Seus discípulos não conseguiram, mas será que o senhor consegue?
Ele não tinha entendido o que tinha a ver com ele. Ele não tinha entendido que a coisa ia mudar pela fé dele. E a resposta de Jesus foi: se podes. Claro que eu posso tudo. Mas a questão não é se eu posso ou não posso. Mas se você pode crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Tudo é tudo, e a Bíblia não exagera. É possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O pai do menino disse: eu creio, mas me ajuda. Porque eu estou vendo esse problema há tanto tempo que é difícil de acreditar que isso possa ser mudado. Agora ele estava entendendo. Você tem que crer. Então seja humilde e peça ajuda para vencer essa incredulidade. Mas é pela fé. O pai do menino tinha que entender que era pela fé dele. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Você vê que esse espírito fazia a situação daquele menino ser tão grave. Estava arruinando com a vida dele, de todas as maneiras. Deixando ele numa condição totalmente destruída, inerte. Mas era espiritual. E o problema foi resolvido pela fé. E ordenou, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé, perfeito, depois de uma vida inteira vivendo desse jeito. O Senhor mostrou que era possível viver de uma forma diferente, sofrer uma libertação. Não importa quantos anos faz que você está no mesmo lugar. Jesus está dizendo: se você crê, eu vou mudar isso aí. Pode ser muito grave a situação, mas ele está dizendo: se você crê, eu vou mudar isso aí. Um problema crônico, de muito tempo, dificílimo, impossível aos olhos de todos. Mas era um problema espiritual que foi resolvido pela fé. É pela fé, pela lei da fé. É pela fé, porque tudo é possível àquele que crê. Creia, porque Deus vai fazer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo. Peço que o Senhor abençoe essas vidas queridas, amadas, maravilhosas, que te amam, que estão te buscando, que acreditam no Senhor. Derrama da sua graça. Entra em ação. Ajuda a vencer as dificuldades, a incredulidade. Levanta, fortalece. Que a tua palavra esteja fortalecendo, enchendo de ânimo e levando essa pessoa a perseverar. Enchendo ela de esperança. Levando ela agora a dar passos de fé e crer na mudança desse problema, dessa situação, porque o Senhor está deixando claro, não importa quanto tempo, quão impossível seja, é possível se você crer. Se você crer, vai acontecer. É muito claro isso, é pela fé, é pela lei da fé. Creia e você vai viver. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Consagro tudo. E tomo posse de mudanças, de milagres, de definições. Eu tomo posse de salvação, de curas agora. Cura, liberta, restaura, levanta, transforma, visita,
lares e corações e entre em ação agora, Senhor. Entre em ação. Abençoa cada lar. Abençoa os corações, abençoa as famílias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista, unção 10 vezes mais. No mínimo, mentes que governam, que dominam, cheias de esperança, de ânimo. Que o espírito perseverante esteja na vida do nosso povo. O espírito da fé, crie, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e declaramos. Eu abençoo o teu povo. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido impactadas e tomadas por essa palavra. E possuídas pela fé, que se levantem e deem passos de fé, porque o Senhor vai mostrar a sua glória e o seu poder. É pela fé. Tudo é possível àquele que crê. Muito obrigada por tudo. Eu abençoo lares, eu abençoo famílias, eu abençoo o teu povo. Eu peço que o Senhor sustente nos meus projetos de conquistas. Abençoa o teu povo, abençoa a igreja. Abençoa para a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada, amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje o clamor dos meus projetos de conquistas para 2023, ano da unção de governo, às 7 e às 19h30. Temos atendimento, amanhã Casa Firme, graças a Deus, a primeira Casa Firme de 2023, domingo, segundo jejum, o primeiro batismo de 2023, e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, fica firme, é pela lei da fé. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados, mas sim o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel.